Sejam muito bem-vindos ao Café Espiritual. E para nós da Igreja Shalom é uma imensa alegria estar com você neste devocional semanal. Querido líder, convido você a pegar a sua Bíblia, uma xícara de café e abrir o seu coração e mente para a Palavra de Deus. Que este momento de reflexão seja um bálsamo para a sua alma e ofereça direção e inspiração para a sua liderança. O tema de hoje é Escolhendo em quem investir a nossa vida, o terceiro processo de seleção que Jesus utilizou quando chamou os seus discípulos, ou seja, oração como processo de seleção. Se você estiver em mãos com a sua Bíblia do Discipulado, abra na página 372, módulo 1.6.4. Estaremos refletindo no texto bíblico de 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Quando Samuel vai à casa de Jessé, orientado por Deus, para ungir um de seus filhos. Chegando, ao ver Eliabe, disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. No entanto, Deus responde para Samuel: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Observando a experiência de Samuel, você já errou feio numa decisão por não orar e não ouvir a Deus? Se já emendarmos a próxima pergunta, a pergunta de número 2, o que levou Samuel a achar que Eliabe era a escolha certa? Se nós pararmos para refletir, o próprio texto bíblico nos responde, onde Deus diz que não vê o exterior, mas o interior do coração. Pois muitas vezes somos levados pelas aparências, e as aparências podem enganar, mas é do interior que flui a verdadeira identidade daqueles que Deus tem chamado. Pare para pensar por um instante quais seriam as prováveis consequências se Samuel houvesse errado na sua decisão. Além de desobedecer a Deus, ele estaria infringindo uma das máximas da liderança, que é a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa no tempo certo. Eliabe não era a pessoa escolhida por Deus. Na reflexão que temos também na Bíblia do Discipulado, diz assim: devemos sentir que o próprio Deus está indicando pessoas nas quais Ele quer que investamos nossa vida. Podemos observar isso na vida de Jesus, pois sendo o próprio Deus, o Messias encarnado, passou a noite em oração e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e dentre eles escolheu 12 para uma grande obra. Humanamente falando, aqueles 12 discípulos não seriam as escolhas de muitos de nós. Pedro, por exemplo, era impulsivo, João e Tiago, ambiciosos, Mateus era tido como um traidor, Simão, o Zelote, era violento, revolucionário, Tomé, duvidoso e Judas Iscariotes era apegado ao dinheiro. Mesmo assim, Jesus os escolheu. Voltando ao texto de Samuel, porque o Senhor vê o coração e nós muitas vezes só vemos o exterior. Diante de tudo que refletimos neste momento, separe um tempo, pelo menos 1 hora, para orar pelas pessoas que Deus quer que você invista a sua vida. Peça ao Senhor para você ver além das aparências e possa contemplar pelos olhos espirituais o coração dessas pessoas. Será uma experiência maravilhosa ser surpreendido por Deus em quem Ele quer que nós investamos a nossa vida para a sua glória. Uma breve oração. Querido Deus, faça-nos olhar para além das aparências. Dai-nos capacidade e discernimento para investir na vida daqueles que nos rodeiam e vê-los frutificar para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Uma ótima semana para você, para sua família, para os seus negócios e para a sua célula. Deus abençoe.